Aplaude e glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como encontra seu coração neste dia, nesta noite, neste domingo? Jesus ele ressuscitou num domingo como esse. A ressurreição é o maior poder da igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo ele seria em vão. A igreja ela não teria sido fundada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que nós estamos fazendo aqui há mais de 2000 anos não passaria de uma mentira, não passaria de algo que não transformaria nem mudaria a vida. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós estamos falando que a morte foi vencida. O nosso foco não está em Jesus pendurado na cruz. O nosso foco está na cruz vazia, porque nós entendemos que a morte foi vencida na morte, vencida na ressurreição de Jesus. A nossa vitória não está apenas porque Jesus ele resolveu tomar aquela chicotada, porque Jesus resolveu passar aquele sofrimento, aquela agonia, porque muitos passaram por agonias, muitos passaram por os mesmos sofrimentos que Jesus passou. Mas a diferença está no túmulo vazio. Se você for procurar Gandhi, ali se encontra no túmulo dele os restos mortais. Se você for procurar o Buda, ali está os restos mortais do Buda. Se você for procurar Lázaro, ali está os restos mortais de Lázaro. Se você for procurar o apóstolo Paulo, ali está o resto mortal do apóstolo Paulo. Mas quando você vai procurar o túmulo de Jesus, ali não tem os restos mortais dele, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque ele nos deu uma vitória, porque ele nos deu um destino, porque ele nos deu um propósito, porque ele nos deu uma direção, porque ele trouxe a vida e a vida com abundância para nós. Então, quando nós entendemos sobre um Jesus ressuscitado, é porque nós entendemos que a cruz está vazia e ele ressuscitou. Você consegue entender isso? Talvez você olhe para um Jesus e só consegue enxergar ou imaginar um Jesus preso no crucifixo. Talvez você olhe para um Jesus e só consegue enxergar um Jesus preso dentro de uma Bíblia. Mas Jesus ele está vivo, ele ressuscitou. Ele não nos deixou só, ele não nos deixou órfãos. Nós podemos falar hoje como o apóstolo Paulo. Um dia o apóstolo Paulo ele está pregando e de repente quando ele enxerga lá no fundo, ele vê a morte. A morte é um espírito. E quando a morte olha para ele, ele fala: morte, ó morte, aonde estão os teus grilhões, aonde estão os teus agrilhões? Sabe por que ele está dizendo: você não tem autoridade sobre a minha vida. Quem determinou o meu tempo, quem determinou a minha missão aqui foi Jesus. E foi ele que me chamou, foi ele que me convidou, foi ele que me enviou, foi ele que me ordenou, foi ele que me mandou. Você consegue entender e compreender isso? Você saber que a morte é apenas um fato. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os mártires teriam morrido em vão. Mas sabe por que eles entregaram a vida deles? Porque alguns deles viram Jesus com o corpo glorificado. Porque algum deles viu Jesus atravessar paredes. Algum deles viu Jesus, depois de vivo, ascender ao céu. É por isso que eles estavam dispostos a entregar a vida deles para ser queimados. É por isso que eles estavam dispostos a entregar a vida deles para ser pendurado no madeiro. É por isso que eles estavam dispostos a entregar a vida deles para poder ser colocado dentro de um tacho fervendo. Porque eles tinham certeza e convicção. Se eles quisessem de alguma maneira provar que Jesus ele estava morto, era só provar o corpo morto de Jesus. Era só trazer o corpo morto de Jesus, mas eles não encontraram nada. Porque Jesus, ele de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu para Maria. O que Maria era antes de Jesus chegar para ela? O que Maria Madalena era? Ela era uma mulher que ela tinha 7 demônios. Alguém vai dizer que ela era uma prostituta, mas a Bíblia não fala em momento algum que ela era uma prostituta. É confundido com aquela mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Você consegue entender? Às vezes nós fazemos e nós criamos algumas coisas que na Bíblia não está escrito. Mas se Jesus ele não tivesse ressuscitado,
ele não teria se encontrado comigo um dia no meu novo nascimento. Você consegue entender? Essa é a diferença do cristianismo. Essa é a diferença do novo nascimento. Essa é a diferença de você ter uma experiência com Ele. É quando Ele chega e Ele vem apontando, Ele vem mostrando onde que está errado para que você volte para um eixo. Jesus, Ele não vem como um psicólogo apenas para poder melhorar o seu senso comum, para poder te dar um destino na sua mente apenas, não. Ele vem com um pacote completo. É corpo, alma e espírito. Ele vem com um pacote completo de você entender as 4 dimensões e você começar a viver dentro dessas dimensões, poderes, milagres de verdade. Sabe por quê? Se o túmulo não tivesse vazio, não existiria igreja. Hoje eu pregarei uma mensagem expositiva. E eu não vou começar com um versículo-chave. E a partir disso nós vamos falar, não, a mensagem começou desde o momento que eu peguei esse microfone. Espero que você entenda aquilo que Deus está liberando aqui nesta noite. Eu quero que você entenda, a principal mensagem dessa noite é que o túmulo, ele se encontra vazio. O túmulo está vazio e hoje é dia de ressurreição. E não é apenas a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus também aponta para a ressurreição do meu ministério. A ressurreição de Jesus também aponta para a ressurreição da minha alegria, da nossa alegria, do seu ministério. A ressurreição de Jesus aponta para um recomeço na tua casa, para um recomeço no teu lar, para um recomeço na sua vida. É dia de nós olharmos e ver o que está fora do lugar. Aquilo que está na morte, aquilo que morreu, fica no túmulo, mas o que não está morto precisa ser ressurreto, precisa ser ressuscitado, precisa de um destino. Não pode ficar preso dentro de um túmulo, não pode ficar preso dentro de uma caverna, não pode ficar preso dentro de uma casa, não pode ficar preso dentro de uma prisão. Você consegue entender? O apóstolo Paulo, ele estava dentro de uma prisão, mas a mensagem dele ecoou por 2000 anos depois, porque a mensagem era vívida, porque a mensagem era viva. Porque a mensagem, ela é eficaz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. O capítulo é de número 24. Aleluia, glória a Deus. Se hoje perguntassem para você, qual a prova que você tem que Jesus está vivo, o que você poderia responder? Se perguntasse para você hoje, além daquilo das escrituras, além daqueles 500 que viram Jesus, além de Pedro, além de Tomé, além dos discípulos, você hoje, o que prova que Jesus de fato, ele venceu aquele túmulo? O que prova para você de fato que Jesus venceu aquela cruz? É por isso que é necessária a mensagem do novo nascimento. Porque a mensagem do novo nascimento é o encontro nosso com Jesus. Quando você tem um novo nascimento, é incontestável, porque você sabe, é como se eu perguntasse para você, você conhece o seu vizinho? Você vai dizer, eu sei quem é, eu já vi ele, pelo menos eu já vi. Você sabe quem é? Vamos lá, o presidente Lula, você sabe porque você viu ele. Só que a nossa geração não viu Jesus e não busca encontrá-lo, não busca ter um encontro genuíno com Ele. Não busca ter de fato uma mesa com Jesus, poder sentar com Ele, poder ser discipulado por Ele. Jesus não terminou o seu discipulado em Paulo, quero que você entenda isso. Jesus continua discipulando até hoje. É necessário que o nosso coração esteja aberto, para nós entendermos que Ele está dentro da casa, para nós entendermos que Ele ressuscitou, para nós entendermos que Ele está vivo e que Ele tem planos e projetos para nós. Mas senão você se encontra um tanto perdido. A Bíblia fala no capítulo 24 que Ele apareceu para as mulheres, Ele apareceu para Pedro. E também Ele apareceu para 2 homens, para 2 discípulos que tinham desistido. 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eu quero que você leia comigo o verso 14 e 15 do capítulo 24 de Lucas. Vamos lá. Diz assim: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O que é que nós entendemos aqui, igreja? Às vezes você está caminhando como um derrotado. Lucas 24, versos 14 e 15. Às vezes você está caminhando como alguém que foi vencido, como alguém que terminou de perder uma batalha. Aqueles dois homens, eles eram discípulos do Senhor e eles conversavam um com o outro. Eles estavam indignados no coração deles, eles estavam ali como vencidos, como derrotados. E talvez um falava para o outro, como é que ele ressuscitou? Como é que ele venceu? Como é que ele ensinou? Como é que ele liberou aquelas palavras sobre as pessoas? E agora ele morreu. Eles estavam indignados no coração deles. Eles estavam entristecidos, eles estavam enlutados, a dor do luto. Só quem perdeu uma pessoa que ama sabe do que eu estou falando. Jesus era a esperança para aquele povo. Jesus era a luz para aquele povo. Eles imaginavam Jesus como rei, governando, comandando toda Jerusalém para que o sofrimento se acabasse. Mas de repente tudo que eles têm é um homem que foi despido, um homem que estava nu, a vergonha da cruz. Ele estava ali com os seus braços abertos, e eles seguraram o máximo que eles podiam em Jerusalém para ver Jesus ressurreto, e chegou o terceiro dia e não aconteceu. Naquele dia eles estavam caminhando como derrotados, naquele dia eles estavam voltando para a casa deles, eles estavam com medo, eles estavam desesperançosos, eles agora falavam, ei, ele nos deixou só. Só que a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, Jesus chegou até eles. Quantas vezes Jesus já apareceu para nós? Quantas vezes Jesus já apareceu para você e você nem percebeu? Toda vez que eu estou passando tempos difíceis, toda vez que eu estou passando alguma negociação, algo do tipo, eu preciso ir na rua rapidamente para eu me encontrar com alguém, e certamente a maioria das vezes é Jesus, através daquela pessoa, você consegue entender? Porque na maioria das vezes eu sou abordado por essas pessoas, e da maneira que eu sou abordado é sempre uma prova, é sempre um teste. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Presta atenção nos sinais quando você se dispõe a procurar Jesus. Presta atenção nos sinais quando você se dispõe a você falar com Jesus. Eu lembro quando meu pai faleceu há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. Eu era uma criança, o caixão dele estava no fundo de uma Paraty. E meu primo falou, Diogo, olha, presta atenção, meu carro está lá na rua, não vai até lá não, porque o caixão estava lá, ele não queria que eu visse, eu tinha 7 anos de idade. E de repente eu estava na porta ali, e veio um homem que ele estava vestido como um mendigo. E ele chegou para mim e ele tocou no meu ombro assim, e ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou tomando conta do carro do meu primo que está ali, mas eu não posso ir até lá. E aquele homem falou bem assim, se eu te pedisse um abraço, seria estranho? Eu olhei para aquele cara, eu olhei para a roupa dele e falei bem assim, é estranho, seria muito estranho. Ele falou bem assim, deixa eu te dar um abraço, você não é cristão? Falei, sou. Aquele cara me deu aquele abraço assim, sabe? E de repente eu escutei alguém me chamando lá em cima e eu voltei. Quando eu voltei, meu irmão já estava chorando. Quando eu subi a escada assim, a família toda tinha um choro na face dele, mas eu não entendia muito, eu era uma criança. E de repente, meu irmão olhou assim, eu fui lá, meu irmão começou a chover, e meu irmão estava lá fora, e eu saí correndo até ele e falei, cara, por que você está chorando? Ele, você não entendeu, o nosso pai morreu, eles estão escondendo de nós. Naquele momento que ele falou, nosso pai morreu, tudo que eu lembro é do abraço daquele homem lá na porta de casa. Tudo que eu lembro é do abraço daquele jovem, daquele mendigo que estava lá na porta. Você consegue entender quantas vezes Jesus chegou para nós e nos deu um abraço e nós nem sabíamos quem ele era de fato? Sabe quantas vezes Jesus chegou para nós e nos cumprimentou? Quantas vezes Jesus chegou para nós e perguntou sobre o que você está conversando, sobre o que você está falando, qual é a dor do teu coração? E tudo que ele tem para nós é um abraço que nos restaura, tudo que ele tem para nós é um abraço que nos cura, tudo que ele tem para nós é um partir do pão. Talvez Jesus já apareceu para você de diversas maneiras, mas você não observou os sinais. Talvez porque você julgou as vestimentas, talvez porque você julgou alguma coisa que ele estava carregando. Só que nós precisamos abrir a nossa mente para nós entendermos aquilo que ele está falando, aquilo que ele está liberando em nossa vida. Jesus, ele não nos deixou só. Jesus, ele não nos deixou só.
Só que muitas das vezes confundimos. Uma vez ele aparece para os discípulos andando sobre as águas, e os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma. Às vezes nós não estamos sensíveis o suficiente para nós discernirmos aquilo que é sagrado e aquilo que é impuro. Sabe, quando Jesus ele chama Samuel, ele não entende quem é aquela voz, ele vai até, sim, é Jesus, porque toda vez que a Bíblia fala que Deus apareceu a alguém no Velho Testamento, é uma teofania, é o próprio Jesus, porque a Deus ninguém nunca viu. Então quando Jesus chama Samuel, se Samuel não entendesse, ele repreenderia, mas ele vai até o mestre dele. Quando ele explica para Eli o que está acontecendo, ele fala, olha, se chamar mais uma vez, diga, eis-me aqui. Às vezes você escuta uma voz na sua casa chamando o seu nome e você não compreende, você acha que é um vizinho que está te chamando. Às vezes naqueles momentos de que você está atravessando as crises da vida, os caos da vida, Jesus ele está presente, alguma coisa cai, e você acha que foi apenas um vento, mas Jesus ele está se apresentando, Jesus está falando que ele está dividindo o ambiente com você. Eu quero que você entenda que o Evangelho de Cristo é muito mais do que aquilo que nos ensinaram. O Evangelho de Cristo é muito mais do que aquilo que nós pensamos do que é. Mas o problema é quando nós estamos com o nosso coração completamente incrédulo. Vamos lá, vamos ler o verso 25 do próprio capítulo 24 a qual nós falamos. Ele diz assim, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Você consegue entender? O problema é que a incredulidade coloca uma venda aos nossos olhos. O problema é que a incredulidade, ele fecha os nossos olhos. Eles não estavam entendendo por falta de fé. Eles não estavam entendendo por, talvez, falta de experiência em um âmbito espiritual. Jesus, ele abre as escrituras, tem uma hora para poder ensinar, para poder falar. Jesus está dizendo, você não lembra o que Jesus falou? Você não lembra o que eu falei? Em outras palavras, que ali ele não tinha se apresentado ainda como Jesus. A Bíblia diz no próprio capítulo 24 que eles não reconheciam que era Jesus por algum motivo. Lucas fez questão de dizer, por algum motivo eles não reconheceram Jesus ali do lado deles. Porque tem hora que nós queremos abraçar tanto a dor da perca. Às vezes queremos tanto abraçar a dor do luto. Às vezes queremos abraçar tanto a dor da agonia da alma, a dor da aflição, a dor da rejeição, a dor das marcas que foram colocadas em nós, que Jesus está dividindo o ambiente com a gente e os nossos olhos estão fechados. Os nossos olhos estão vendados para aquilo que Jesus está apresentando como solução. Para aquilo que Jesus está apresentando como, dizendo, ei, a cruz vazia, Jesus está dizendo, vai passar. A cruz vazia, Jesus está dizendo bem assim, eu venci. A cruz vazia, Jesus está dizendo bem assim, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Você consegue entender? Você consegue compreender a mensagem da cruz que está sendo liberada? Sabe por quê? Eles não conseguiram reconhecer Jesus? Porque eles não tinham a revelação do alto. E tudo que a igreja precisa hoje no Brasil é receber as revelações do alto, receber os dons proféticos, é receber o destino profético de Deus, para poder entender as coisas sobrenaturais da vida. Sabe, hoje a maldita teologia liberal, ela está crescendo. E o que é a teologia liberal? A teologia liberal ela é explicada como as pessoas só crê naquilo que ela entende, ela só crê naquilo que ela está vendo, ou seja, a fé dela está limitada aos olhos dela. Só que Jesus ele nos ensina diferente. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Bem-aventurado aquele que anda em uma milha diferente. Ou seja, você não pode viver só naquilo que a sua mente pode entender. Você precisa andar em uma milha diferente. Você precisa andar em um âmbito diferente. Você precisa observar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está dizendo nos próximos dias. Eles estavam falando sobre as dores dele. Quando a gente volta no verso 22 ao 24. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo a mensagem? Vamos lá. Eu estou indo para frente e para trás, segundo o que Deus está liberando no meu coração aqui, eu preciso estar com vocês.
Quero que você entenda a mensagem que está sendo liberada. Vamos lá. Diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Vamos lá. O problema é quando você começa a falar sobre a sua experiência. O problema é quando você começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas o mais, ele muda tudo. Eles estavam falando sobre a experiência das mulheres. Olha, as mulheres viram. Foram pessoas confiáveis. Eles não viram. E nós também não vimos. E nós precisamos retornar. Nós precisamos voltar para a nossa casa. Porque nada aconteceu. Eles estavam falando isso para o próprio Jesus. Eles estavam tendo dúvidas na mente deles sobre o próprio Jesus, sobre o próprio Jesus ressurreto, sobre o próprio Jesus que venceu a cruz, sobre o próprio Jesus que estava ali dizendo e dando os sinais sobre a vida dele. Eles tinham evidências. Eles tinham evidências. As mulheres falaram, os profetas falaram. Ali estavam os sinais no túmulo, mas tudo que tinha no coração e na mente dele era dúvidas. Mas o mais da vida, o porém, o entretanto, todavia, isso aí que tem quebrado a igreja. Olha, eu tenho tentado mais. Essa semana, alguém me ligou e falou: pastor, eu preciso que o Senhor ore para que Deus ele recolha a minha vida. Eu posso falar porque a pessoa não é daqui. Eu peço nesse momento que você ore para que Deus ele recolha a minha vida. Eu não aguento mais. Toda pessoa que chega próxima a mim, eu causo mal a ela. Eu firo essas pessoas. Então eu entendo que meu tempo aqui acabou, já que é só para trazer sofrimento e tristeza às pessoas. Aí eu dei aquela respirada e falei para ele: seu problema é só uma coisa, cara. Seu problema é o egoísmo. Destrona ele. Deixa Jesus moldar a sua vida por completo. Sabe por que você quer morrer? Sabe por que você quer tirar a sua vida? Porque você quer punir alguém. Quem você quer punir? Quem é a pessoa que te fez assim, que não quer te aceitar como você é e você quer que ela carregue esse peso da sua morte? Ele: não, eu não quero punir ninguém jamais. Eu sei da dor que eu estou passando, eu sei da dor que eu estou enfrentando. Eu falei: eu também sei de um Jesus que te deu vida e te deu um propósito para essa geração. Eu também sei de um Deus, também sei de um Jesus que te colocou vivo para que você tenha uma experiência, para que você tenha um propósito. E por que é tão fácil você rejeitar esse propósito de vida e abraçar a morte, a solidão, abraçar as suas dores? Já que você quer sofrer, então abandona tudo isso aí que te faz mal e faz mal a outros. E começa a viver aquilo que Jesus escreveu. Você vai ver o que é sofrimento. Você vai ver o que é causar sofrimento ao seu egoísmo e começar a trazer paz. Começar a trazer esperança para as pessoas que estão próximas a você. Meu número foi bloqueado. Você consegue entender? As pessoas, elas não querem resolver a vida. As pessoas querem os paradigmas. As pessoas, elas querem sofrer. E elas querem agarrar aquele sofrimento, mas porque de alguma maneira ela sente o prazer naquele sofrimento, ela não quer. Eu te pergunto nessa noite: você quer resolver a sua vida? Você quer de fato alinhar a sua vida e entender o seu propósito? Jesus ele está aqui para isso nessa noite. É o dia de ressurreição, a ressurreição da sua vida. É você parar de vegetar. É você não ficar à mercê do que a CNN, do que a Globo, do que a Jovem Pan está trazendo para você como caos. Não é você ficar à mercê, não é você ficar escravo de um laudo médico. Você consegue entender? É sobre você vencer em todas as esferas. E naquela que você não vencer, porque tem propósito. É porque a graça basta. Pai, tira de mim esse espinho que está ferindo a minha carne. Por 3 vezes eu pedi, mas ele respondeu que a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a minha graça te basta, não é você carregar esse sofrimento, mas é você carregar a graça. É você entender. Saber que flui, que sai do dentro de teu coração, que emana uma paz. Essa graça, ela traz paz.
Essa graça não é apenas uma palavra motivacional. Não, é uma palavra de direção, é uma palavra que te leva a algum lugar, é uma palavra que revela a sua alma. Vamos lá. Quando você não entende isso, você começa a viver uma estrada de fuga. Do verso 14 ao 20, eles dizem que eles estão voltando para casa. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Eu vou ler que está gostoso. Vamos lá. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto contavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram estes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Eles agora salientam quem é Jesus. Eles agora falam sobre os feitos de Jesus e sobre a maldade daqueles que o crucificaram. Como se quem tivesse matado Jesus foi Caifás. Como se quem tivesse matado Jesus foi Anás. Como se quem tivesse matado Jesus foi Pilatos. Como se quem tivesse matado Jesus foi Herodes. Como se quem tivesse matado Jesus foi os judeus. Não, Jesus, ele entregou a própria vida dele para que Deus o matasse. A Bíblia diz que foi Deus que o esmagou no capítulo 53 de Isaías. Que Deus teve prazer em esmagar Jesus. Você consegue entender? Está escrito na Bíblia. Só que você quer ficar apaixonado por que o Hollywood diz. Coloca aquele Jesus lá, bobinho lá, e vai ler a Bíblia para você ver o que significa a morte de Jesus. O que significa a ressurreição de Jesus. Por que ele morreu? Por que ele entregou a vida dele? Por que teve que ser daquela maneira apertada, destruidora? Foi por mim e por você, foi por nós. E não foi para a gente estar reunido aqui numa igreja ou numa casa, não. É sobre nós carregarmos esse poder que nós temos em nossas mãos, que nós carregamos por nossas veias, que nós carregamos através das paredes do nosso coração, no nosso soprar, no nosso falar, no nosso apertar de mão, no nosso abraço, nas nossas palavras proféticas. Sim, é para tudo isso. É para nós vivermos nessa dimensão, não é nós pegarmos uma rota de fuga. No verso 14 ao 20 está falando sobre a estrada da fuga. Está falando sobre, eu não tive experiência o suficiente, eu estou voltando para a minha vida. Está falando sobre um tempo a qual eles não estavam prontos para poder viver. Só que Jesus, ele faz algo sensacional. Aqueles dois que tinham desistido de Jesus, Jesus não desiste deles. Assim como ele não desistiu de Pedro. Assim como ele não desistiu dos 500, assim como ele não desistiu daquelas mulheres, ele vai caminhar com aqueles homens. Ele vai para poder dizer, eu não desisti de vocês, eu estou aqui com vocês, eu estou caminhando com vocês, estou pronto para poder carregar os seus sofrimentos, estou pronto para poder dizer que não precisa mais de luto. Sabe por quê? A Páscoa de Jesus não terminou no luto. A Páscoa não terminou no túmulo. A Páscoa de Jesus terminou em festa. A Páscoa de Jesus terminou em um avivamento. Você consegue entender? É algo sobrenatural. É algo fora daquilo que nós estamos acostumados. Só que quando nós pegamos o caminho da fuga, nós estamos desistindo de tudo. Aqueles que pegaram o caminho de Emaús, desistiram do discipulado de Jesus. Aqueles que pegaram o caminho de Emaús, desistiram da comunhão com os seus irmãos. Aqueles que pegaram o caminho de Emaús, estava dizendo que estavam cansados o suficiente para não fazer aquilo que precisava ser feito. Sabe como é o nome disso? Visão enublecida. É quando os olhos das pessoas ficam como se estivesse com nuvens à frente, ela não consegue enxergar. Pessoas que foram machucadas pelo ministério. Pessoas que foi machucada por igrejas. Pessoas que foram de alguma maneira apertadas, elas carregam muitas dores dentro dela. Eu te pergunto, quantas pessoas nos abandonaram porque não suportaram a dor do ministério? Quantas pessoas nos abandonaram porque entendeu que não ia conseguir mais conviver como igreja no meio das pessoas? Agora existe um grupo que é muito antigo, de vira e mexe ele aparece.
é o quê? Sai dela, povo meu, é para o povo sair da igreja. Existia um movimento lá atrás chamado movimento G12, o quê? Vamos parar de cultuar a igreja, vamos para a nossa casa, vamos fazer do nosso jeito. Ali entra quem eu quero, quando eu quero, como eu quero, porque o modelo agora é diferente, agora mudou a estação. Então sempre vai aparecer esses movimentos, só que a igreja é a ideia do Senhor. Quantas pessoas foram alcançadas pela igreja? Quantas pessoas estão desistindo hoje do modelo igreja? Que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus não estava perguntando: Pedro, você ama os seus irmãos? Ele estava perguntando: Pedro, tu me ama? Porque nem o teu amor pelos teus irmãos vai suportar você dentro de uma igreja. Nem o amor que você tem pelos seus irmãos vai fazer com que você suporte a igreja. Tem que ser amor a mim, Pedro. Você tem que amar a mim para você poder suportar os dias maus, para você poder suportar o ministério, para você poder suportar as perseguições. Tem que ser por amor a Jesus. Tem que ser por amor só por Ele. Não desista, Jesus não desistiu de você. Não pare, Jesus não parou por você. Eu sei que o ministério nos machuca. 2 discípulos estavam desistindo nesse dia. 2 discípulos não estavam suportando esse dia. Você não vai suportar o ministério por causa de pessoas. Quem entrou na igreja por causa de pessoas vai sair da igreja por causa de pessoas. Não é fácil você ficar na igreja, eu te digo isso. Eu te dou certeza de uma coisa: se você permanecer aqui como igreja, eu vou te ferir. E você vai me ferir, porque nós somos pessoas. É claro isso. Vai ter uma hora que você vai esperar algo de mim, eu vou deixar você na mão. Vai ter uma hora que eu vou esperar algo de você e você vai me deixar na mão. Mas o que vai fazer eu continuando servindo você é por causa do amor que eu tenho a Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu me fiz livre dos homens para poder servi-los. Não é sobre eu esperar, não. O nível de pregação está muito fraco. Eu estou ensinando há tanto tempo aquele povo. Estou dando um exemplo, tá, igreja? Eu estou ensinando aquele povo há tanto tempo e vai pregar, prega as mesmas coisas. Eu acho que não, acho que meu tempo em alumínio já deu. Quem disse que meu tempo em alumínio deu? Foi eu, porque eu não estou tendo resposta de pessoas. O apóstolo Paulo, no meio disso tudo, ele fala: porventura agora procuro eu agradar homens? Porventura procuro agora eu agradar a pessoas? Quem me chamou foi o homem ou foi Jesus? A ressurreição de Cristo nos aponta para a nossa ressurreição. Repito isto. Ele aponta para a nossa ressurreição. Quantos pastores hoje estão entregando o ministério porque está perdendo a família? Quantos pastores hoje estão aí? O índice de suicídio está absurdo. Porque se nós tirarmos os olhos de Cristo e olhar para as pessoas, como diz um poeta, não compensa. Você consegue entender? É sobre olhar para Jesus, aí eu vou servir o Léo. É sobre olhar para Jesus, aí eu vou servir o Anthony. É sobre olhar para Jesus, aí eu vou servir o Natan, e assim vamos. E assim vamos seguindo, porque é por causa de Jesus, não é por causa das pessoas. Não é por causa... Eu quero que você entenda isso. A sua ressurreição, ela começa quando você entende que Jesus está te chamando para algo muito maior do que aquilo que você acha que você já viveu. De todas as experiências que eu vivi e tenho vivido com Deus, é muito curta da que eu vou viver com Ele amanhã. Existe uma porta aberta no secreto meu e Jesus, que eu só vou passar ela se eu pagar para ver os próximos dias. Tem portas dentro do ministério de Deus, a qual Ele me deu, que eu só vou entrar se eu estiver continuando batalhando com vocês daqui a 2, 5 anos. Você consegue entender? Tem coisas que eu preguei há 5 anos atrás que eu não tenho coragem de pregar mais hoje, porque os meus olhos se abriram, eu consegui enxergar em outra dimensão. Tem coisas que eu estou pregando hoje que amanhã não pregarei. Você consegue entender?
Porque nós vamos entendendo, a Bíblia está aqui, ela está escrita, mas existe níveis de revelação. Quanto mais intimidade você vai tendo, mais você vai vendo como é claro. Mais você vai amando, porque a Bíblia quem diz que muito foi perdoado, muito ama. E aí você vai entrando dentro dessa escola do perdão e você vai sendo restaurado para o Senhor. Mas para você viver essa ressurreição, é preciso ter reparo no altar. O altar precisa ser reparado. Mesas é preciso e necessárias de conversa. Soltar o que está dentro do coração. Jesus ele para aqueles homens no verso 17 e diz: o que vocês conversam? Sobre o que vocês estão falando? Jesus quer saber o que está dentro do coração dele. Jesus quer saber o que está ferindo eles. Jesus quer saber por que eles estão desistindo, por que eles estão parando. Vocês conseguem entender o que Jesus quer fazer, o que Jesus está falando com eles? O coração deles estão transtornado por uma tristeza. Do verso 13 ao 20, eles estão caminhando para o acaso. Emaús ficava ao norte de Jerusalém. Ou seja, eles estavam caminhando para o entardecer. Eles estavam caminhando para o final da tarde. Eles estavam caminhando para um parar, para um descansar, para um se esconder. E o cristianismo, o cristão, o filho de Deus, ele não caminha para o entardecer. Ele caminha para o amanhecer, para o novo dia, uma nova história, uma nova esperança, um novo pacto, um novo caminhar, um novo caminho. Você consegue entender? É sobre você ir para o amanhecer, é sobre você andar em direção aonde Jesus está apontando. O coração deles está com a forte tristeza. Vamos lá, o verso 17 diz: ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Jesus pergunta nessa noite: o que você tem conversado no seu íntimo? Eu acho que eu não conheço ninguém que conversa mais comigo do que eu converso com eu mesmo. Você consegue entender? Você também anda conversando com você? Tem coisas que você é pego falando, pensando, e você vai planejando como você se livrar do ministério de Deus, como você se livrar de algumas responsabilidades. E a pergunta que a gente mais faz durante o dia é: se vale a pena ou não vale? Se compensa ou não compensa? Se eu vou ou não vou? Se eu abro mão ou não abro? O que vocês estão conversando? Jesus pergunta nessa noite para você. O que você tem pregado para você? É comprovado, quando você verbaliza, você está emitindo o quê? Está emitindo hertz. Você está emitindo vibrações. O seu osso escuta a sua voz. O seu corpo escuta a sua voz. O que está ao seu derredor começa a ser pregado por aquilo que você está falando. Ou seja, você é uma soma das suas pregações. As suas atitudes é a soma das suas pregações. É aquilo que você prega para você. E se você tem um coração orgulhoso, e dentro desse coração existe um castelo. O castelo não é feito de concreto, o castelo não é feito de barras de metais, o castelo não é feito de madeira, mas o castelo ele é feito de argumentos. O argumento que aqueles dois homens carregavam para poder voltar para a casa deles. Nós não vimos Jesus ressuscitado. As mulheres viram, disseram até que viu anjos, mas nós não vimos e nós estamos retornando para casa. Eu já fiz de tudo. Quantas vezes eu escuto isso, pastor? Eu já fiz de tudo para ter a minha experiência de novo nascimento, ainda não tive. Tem hora que eu penso em desistir. Quantas vezes eu escuto isso? Mas tem algo no seu diálogo que Jesus ele se intromete. Jesus ele se mete no meio da sua conversa e diz: ei, é necessário, é preciso abandonar este costume, é preciso abandonar este hábito, é necessário. Renúncia, disposição. Porque Jesus se apresentou para uns e para outros não. É sobre disposição. É sobre uma contabilidade que nós fazemos na nossa vida. É sobre a contabilidade que nós fazemos ao longo da nossa vida. Que contabilidade é essa?
olha, eu posso até servir, mas se isso acontecer, eu abro mão na hora. Esse mas condicionador, você está limitando Deus trabalhar na sua vida. Ao ponto dele dizer bem assim, por amor, eu não me apresentarei a você. Porque a partir do momento que ele se apresenta para você, existe uma responsabilidade muito grande. Existe uma cobrança que você vai viver que os outros não viveram. O reino te conhece, o reino sabe quem você é. O reino sabe sobre o que você está carregando, sobre o que você está levando. O reino sabe sobre a sua história. Lembro, na minha experiência de novo nascimento, eu não tive novo nascimento com jejum, eu não tive novo nascimento plantando bananeira, eu não tive novo nascimento orando 10 horas por dia. Não foi assim. Foi a partir do momento que eu fiz a contabilidade, Senhor, a partir de hoje, não importa o que aconteça, jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais deixarei de fazer as tuas obras. Eu estou aqui pelo Senhor, não importa o que aconteça. Eu sempre estive aqui, meu filho. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É quando você se desprende de tudo. A esfera vem sobre você. Você faz parte do mundo. Você faz parte de tudo. Você faz parte das linhas. Sabe aquele filme Matrix? É como se você se envolvesse nesse nível. Quando ele chega para você, a sua visão muda. Você consegue enxergar a natureza conversando com você. É maior do que uma lombra com a maconha. É maior do que uma lombra com a cocaína. É maior do que você andar em alta velocidade ou você portar uma arma. Não existe experiência. Não é o orgasmo. Não é o orgasmo do sexo, nem a loucura da bebida que vai te dar essa experiência. Não é. Quando você está diante da voz dele, quando você está diante da presença dele, quando você está diante dele se apresentando para você, o seu corpo todo vibra, o seu corpo todo mexe, os seus olhos se abrem, você entende sobre o propósito, você entende sobre a vida, você entende sobre os poderes, você entende sobre o caminhar, você entende sobre a perseguição, você entende sobre o esquecimento, você entende sobre o abandono, e as pessoas não conseguem compreender como ele suporta, como ela suporta, como ele está há tanto tempo dando resposta, como ela está há tanto tempo dando resposta. Eles procuram os argumentos na vida dele para poder saber o motivo. Mas foi o encontro com ele que mudou toda a história. Foi um encontro com ele que mudou tudo. Jesus está perguntando: o que dói aí dentro? E ele também está dizendo: essa dor vai passar, essa tristeza vai passar. Eu gosto de um hino que diz: tristeza e choro, nunca mais. Nunca mais. Consigo entender, enxergar e ver o apóstolo Paulo arregaçado, cantando canções, louvores. Jesus, na última ceia, a Bíblia diz que ele pediu um hino, ele pediu uma canção. Próximo, prestes a ser completamente açoitado, atropelado, preso em uma cruz, pronto para poder passar pelo inferno. Tudo que ele pede é uma canção. Tudo que ele pede é um hino. É nesses dias que você consegue entender, que você consegue passar, que você consegue atravessar. Jesus pregava e dizia para eles ali: tudo vai ficar bem. Jesus pregava para eles dizendo: tudo isso vai passar. Do verso 19 e 20, ele está perguntando: o que está perturbando o teu coração? O que está perturbando o teu coração? Porque tem dias que nós vamos passando e as dúvidas vão nos atropelando. O medo vai chegando, vai batendo na nossa porta. Eles estavam enlouquecidos com Deus. Ele era profeta de Deus. Ele fazia tudo para Deus. É como se eles perguntassem para eles mesmos: por que Deus não livrou ele daquela cruz? Porque Deus deixou ele ser açoitado daquele jeito? Talvez você está perguntando no seu íntimo: por que Deus levou essa pessoa que eu amava tanto?
Talvez você está perguntando no seu íntimo, por que Deus não me livra dessa maldita doença, desse maldito vício? Por que Deus não me livra? Você está fazendo a pergunta errada, porque existe um propósito, existe um caminhar, existe algo escrito, existe algo para ser passado, e nós precisamos se jogar aos braços de Jesus. Precisamos abraçar Ele e dizer: ei, Senhor, por favor, eu preciso entender. Quando você tem uma experiência com o Espírito de Deus, é tudo diferente. Ou você é filho de uma parteira espiritual. Alguém que colocou a mão sobre você e diz: aí, Siri, canta lá na praia. Alguém que, não, começa a fazer glória, aleluia, agora sua língua vai embolar. Filho de uma parteira espiritual. Pula 3 vezes e fala Hadouken que você vai ser batizado. É filho de parteira espiritual. Não é sobre esse tipo de intimidade, não é esse tipo de uma canção, não é um chá de ayahuasca, não é uma raiz de sananga, não é um bater de tambores que vai fazer você ter uma experiência com Jesus. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre a canção, não é sobre um cantor que consegue mexer com as suas emoções. Ele ainda não é, a voz de Jesus não é sobre um pregador, não é sobre um pastor, não é sobre um apóstolo, é sobre o próprio Jesus. É sobre o próprio Jesus, é só Ele. Só Ele. Billy Graham não pode mudar, não podia mudar a sua vida. David Wilkerson não podia mudar a sua vida. Savonarola não podia mudar a sua vida, nenhum desses. John Wesley. O próprio apóstolo Paulo não podia mudar a vida de ninguém, mas eles pregavam sobre um Jesus que mudava a vida. Eles traziam para o ambiente esse Jesus que transformava, esse Jesus que mudava, esse Jesus que quando estava andando juntamente com eles, as pessoas não suportavam a glória de Deus. Um homem como Charles Finney, que começava a andar pelas ruas da Europa, e na medida que ele ia andando e ia chegando no próximo lugar que ele ia pregar, as pessoas que estavam dentro da igreja começavam a segurar nas pilastras, começavam a segurar no banco, porque tinha medo de cair ao inferno, porque quem estava vindo ali não era apenas Charles Finney, mas Jesus caminhava com ele. É sobre esse poder que eu estou falando para você. É sobre essa forma de você caminhar, é sobre essa forma de você andar, e não é sobre a versão que você carrega, não é sobre o terno que você carrega, se é Armani ou Louis Vuitton, não é sobre o tamanho da sua Bíblia, se é uma Bíblia de estudo, não é sobre como você fala outrora ou certa feita, não é sobre como você ora puxando R, não é sobre isso, é sobre a presença, é sobre a presença. Eles não sabiam quem era Jesus ou quem era Pedro. Eles não sabiam quem era Jesus ou João. Judas precisou dar um beijo para poder dizer quem ele era. Porque não fazia diferença quando Jesus estava com eles. A identidade era só uma, você consegue entender? A identidade era só uma. A visão muda completamente. Para nós encerrarmos. A visão não é sobre Jesus na cruz, mas é sobre a cruz vazia. A mensagem sobre a cruz vazia, ela está dizendo: vai ficar tudo bem. Está tudo bem, eu venci. Eu venci. Eu estou indo até vocês, eu estou indo buscar vocês. No verso 21, eles estão fazendo o caminho da desistência. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Ele está dizendo: olha, o prazo já deu. Quantas pessoas estão dando prazo para Deus? Se até tal tempo não acontecer isso, eu desisto. Se até tal tempo não acontecer aquilo, eu paro. Se até tal tempo não ter aquela mudança que eu falei que precisava ter no ministério, eu paro, eu faço do meu jeito. Eu ando e caminho do meu jeito, da minha maneira, porque eu tenho um prazo. Você consegue entender? Não é sobre o seu tempo e o seu jeito de você caminhar. Eu quero que você entenda. O caminho da desesperança. O caminho do fazer do seu jeito. Sabe, no verso 26 existe algo aqui altamente poderoso. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória.
eles estão falando sobre o sofrimento que foi desnecessário. Ele está falando sobre perdão. Jesus está falando para eles sobre o sofrimento que era necessário. Jesus estava falando para eles sobre tudo. Jesus abriu a Bíblia para poder explicar para eles aquilo que era necessário, do verso 26 em diante, para concluirmos. Jesus, ele faz menção que ele vai continuar caminhando. Sabe o que Jesus está dizendo? O evangelismo continua. Eu não vou parar em vocês. Se vocês não aceitarem o que eu estou falando, eu não vou parar em vocês. Eu tenho mais pessoas para se encontrar. Eu tenho mais pessoas para poder encontrar. E até hoje a Bíblia diz que ele encontra com pessoas. O evangelho continua. A vida continua. É necessário, é preciso. Jesus, ele foi ressuscitado dentre os mortos. E no capítulo 6 de Romanos fala sobre, verso 4, se com eles morremos, também com eles seremos glorificados. Perdão, Romanos 8. Se você conseguir entender e compreender que a morte é necessário, morrer é uma decisão sua. O que é morrer? É você abrir mão de coisas, lugares e pessoas. Você decide morrer, mas quem te ressuscita é Ele. A decisão da ressurreição é totalmente dele. O evangelho só será verdadeiro se ele for pregado, o Cristo ressurreto. O evangelho só será verdadeiro se for uma pregação que está dizendo que ele passou pela cruz, mas venceu. Nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé e dizer para vocês que tudo vai ficar bem. Aqueles homens ao caminho de Emaús, eles não deram conta que Jesus estava andando com eles. Foi só no partir do pão, no verso 35. Quando eles voltam para poder contar, quando eles voltam para poder falar, ali eles estão dizendo, no partir do pão nós percebemos que era Ele. Só que a Bíblia diz que quando eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu. Que não seja tarde demais quando você reconhecer que Jesus está trabalhando na tua vida. Que não seja tarde demais. Mas que hoje você possa viver essa ressurreição. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa, ela não é o Cacau Show, não é o Kinder Ovo, não é. Não é a Nestlé, não é a Garoto. Nossa Páscoa é Cristo. Ele vivo. Ele ressurreto. Ele glorificado. Aquele que prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não vos deixarei só. Eu não vos deixarei órfão. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É aquele que está presente aqui nessa noite. É aquele que está aqui nessa noite nos chamando, nos convidando a nós voltarmos para Jerusalém.